Você me dá um toque, né? Com muita alegria, representando a casa. Olá, minhas amigas. Olá, meus amigos. Que bom ter vocês aqui com a gente. Eu sou Paulo Gabriel, Nassif, e esse é o canal Tudo Educa. Uma das iniciativas do Instituto Tudo Educa. Esse instituto que surge de um movimento de educadores de todo o Brasil e que busca construir espaços para que a gente debata educação dos pontos de vista mais amplos, de modo a que a gente possa contribuir efetivamente com o desenvolvimento da educação no nosso país. Esse é um espaço da educação. Aqui nós promoveremos debates, trocas de ideias, troca de conhecimentos, enfim, todos os debates em torno da educação. Livros são brinquedos mágicos. Quero te convidar para entrar nessa roda de brincadeiras. Brincar de catavento, de contar história, de lançar peão, misturar cores, girar disco de Newton e descobrir como foi a infância do mais encantador dos educadores brasileiros, Anísio Teixeira. O tema da nossa atividade de hoje é a magia de Anísio no movimento da escola. Escreveremos com fios de emoção por meio das professoras Sandra Santos e Denise Calazans, que nos conta a história de Anísio, a história da infância de Anísio, por meio de um lindo livro. Temos ainda aqui duas professoras muito queridas, a professora Cibele Amado, diretora do Instituto Anísio Teixeira, e a professora Nádia Maciel, da Universidade Estadual de Feira de Santana e do Conselho Estadual de Educação. Hoje é um dia muito especial, e que bom, Sandra, que bom, Denise, Cibele e Nádia, que, por uma dessas belas coincidências, nós estamos realizando, por meio dessa atividade, o primeiro grande evento após a promulgação da Lei 14.270,
de 22 de julho de 2020, que declara Anísio Teixeira o patrono da educação baiana. Essa lei, a Lei 14.270, foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado, assinada pelo governador Rui Costa e pelo secretário Jerônimo Rodrigues. Então, nós hoje temos um patrono, a educação da Bahia tem um patrono. Tenho certeza que quando o governador e o secretário definiram e encaminharam essa lei, pensaram e pensam que nós precisamos ter Anísio como uma inspiração. Então, é fundamental que a gente tenha Anísio no dia a dia da escola, Anísio que pensou, como poucos, um sistema estadual de educação, quando foi secretário, um sistema nacional de educação, Anísio que pensou a educação brasileira como um grande sistema orgânico, organizado, de modo a cumprir os seus grandes objetivos, que é efetivamente construir pessoas autônomas e livres, né? Então, Anísio pensou a escola nas suas diversas dimensões, sempre como um sistema. Não à toa, por exemplo, foi o primeiro gestor público da área da educação a sugerir a criação daquilo que posteriormente passou a ser tratado como Fundeb. Então, se hoje nós temos um Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, isso se deve muito ao nosso querido Anísio Teixeira. Inclusive, tivemos a aprovação do Fundeb essa semana, uma vitória da educação brasileira, uma vitória daqueles que são anisianos no sentido de pensar uma educação como mola propulsora da democracia no Brasil. Então, eu não tenho dúvidas de que hoje é um momento muito feliz, né? Essa feliz coincidência de vivenciarmos, nesse momento, a primeira grande atividade, tendo oficialmente Anísio Teixeira como patrono da educação baiana. Seguramente ele nos trará sempre muita sorte. Então, Anísio tem vários trechos impressionantes. Tem um trecho aqui, por exemplo, do discurso que o nosso Anísio Teixeira fez como paraninfo da turma de 1959 da Faculdade Nacional de Filosofia, em que ele diz: que busca a escola conservar? As dimensões mais caras ao espírito humano. Imagens, visões, esboços de formulação consciente da própria cultura. Tudo isso encarnados em ritos, cerimônias, histórias, lendas e sagas. E, em período posterior, os próprios meios materiais de registros dessa experiência, que finalmente chegou à escrita. Então, a escola criada para impedir a perda dessa cultura. Não à toa, Anísio sempre considerou a escola e a educação como algo completamente ligado à cultura. Então, é sobre esse grande Anísio Teixeira, essa figura inspiradora. Eu falava recentemente que Anísio desperta na gente a vontade de beleza. Quando a gente ouve Anísio por meio dos seus escritos, quando a gente chega perto da obra de Anísio, a gente começa a ter vontade de fazer tudo bonito, de cuidar para que as escolas tenham um movimento bacana, que os prédios sejam bem feitos, enfim, que a gente cumpra o nosso papel de educador da forma mais profunda e intensa possível, né? Ou seja, alguém que desperta na gente algo tão inspirador, tanta inspiração, seguramente precisava ser o nosso patrono, e a gente precisa dar a esse patronato de Anísio esse sentido vivo que seguramente as nossas professoras mostrarão isso durante nossa atividade. Então, nesse aspecto, eu quero agora convidar a nossa queridíssima professora Nádia Maciel, que será a coordenadora dessa mesa, né? A professora Nádia Maria Lima Maciel, que é doutora em Ciências da Educação pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, mestra em Mídia e Comunicação pela Universidade Federal de Santa Catarina, licenciada em Letras Vernáculas com Inglês pela Universidade de Feira de Santana,
especializada em língua portuguesa e literatura brasileira pela Universidade da Paraíba, alfabetização pela PUC e ensino de português pela Unicentro. Professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, de metodologia do ensino e estágio supervisionado de língua portuguesa, prática educativa e análise do discurso. Ela é membro do grupo de pesquisa Formacer da UEPS e é coordenadora institucional do Parfor. E a nossa conselheira, né? Conselheira do Conselho Estadual de Educação. Professora Nádia, seja muito bem-vinda. Um abraço muito grande na senhora e a coordenação está com a senhora. Um grande abraço. Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer estar no canal Tudo Educa para iniciarmos um momento em que vamos retomar as premissas que o grande Anísio Teixeira apresentava para nós, quando mostrava, para além da alfabetização, o foco em uma amplitude que vai das dimensões que acompanham o sujeito ao caminho do pensar, ao caminho do agir, do compartilhar e do se envolver em uma esfera democrática e dinâmica, onde a escola se faz réplica da comunidade. É nesse momento que nós vamos pensar hoje com o Menino em Movimento, essa transformação de suas potencialidades em oportunidades de aprendizado. Anísio acredita que, ao validar o tempo e espaço, a vivência e as bagagens humanísticas que essa criança e esses professores também trazem, e creio que eles estão aqui conosco nessa noite, estudantes também, são, na verdade, princípios que nos permitem conceder à educação integral uma ressignificação de seus mundos. Nessa noite, nós vamos trilhar pelo caminho, pela perspectiva anisiana e passar pela própria educação como a vida. E, por isso, as vidas de todos os sujeitos envolvidos nesses planos, nesses pilares que são indispensáveis para a reorganização do pensamento e do entendimento do outro e do mundo. Pensamos conjuntamente com as nossas colegas que aqui também farão parte desta mesa, que Anísio defende essas premissas a partir da escuta, a partir da entrega, da partilha de informações, de conhecimentos nos ânimos que não são apenas da cultura, apenas no afetivo, mas também, sobretudo, no cultural. Os constitutos teóricos que ele trouxe nos faz promover o emergir de uma polifonia das vozes, do encorajamento, do pertencimento, para nós nos edificarmos no chão da escola. É nesse cenário literário que o Menino Movimento se enquadra para que possamos fazer uma incursão na historiografia da literatura infantil brasileira, delineando os fios que estão entrelaçados para comporem uma nova trama, como nos diz a Marisa Larrolo e a Regina Zilberman. Elas vão mostrar que nesses estudos, sem deixar o caráter artístico das ações que regulam o campo da pluralidade de percursos textuais, nós podemos dar às autoras aqui presentes o privilégio de parcerizar a linguagem verbal na modalidade escrita, ressignificando o conceito de autoria. E é muito importante perceber como Denise Calazans e Sandra Santos, autoras oriundas do Rio de Janeiro, estão conosco para nos prestigiar nesse insigne momento, que assume uma proposta que já vem sido trabalhada onde elas estão no Rio de Janeiro, como algo que vai mostrar
que nós podemos alcançar as dimensões física, intelectual, emocional, social e cultural, ou seja, a integralidade do ser humano, desse indivíduo que concebe, que articula os pensamentos e suas ações e que solidificam para uma educação de qualidade em que a autonomia se faz bandeira. A nossa metodologia nessa noite está entremeada entre falas e vídeos de profissionais das áreas de educação e literatura que respondem às questões que foram enviadas pelo nosso canal Tudo Educa. E, nesse sentido, nós vamos ressignificar o conceito de autoria. Para tanto, eu tenho a honra de apresentar nossas convidadas dessa live e estabelecer com elas uma interação dialógica que, notadamente, está ligada a todos os nossos internautas, a todos que nos presenteiam nessa noite com as suas presenças. E, para tanto, eu chamo inicialmente a professora Denise Calazans. Denise Calazans, graduada em Design de Produto, Comunicação Visual e licenciada em Artes pela PUC, no Rio de Janeiro, mestre em Memória Social pela Unirio, atua na área de educação, artes, design, patrimônio cultural, diversidade e inclusão. Ela orienta pesquisas e participa de bancas de pós-graduação no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, no qual atua como assessora da direção-geral. A professora Denise, ela trabalha também com design institucional na ambiência do patrimônio cultural. Tem experiência docente de educação básica no ensino superior, nas redes pública e privada. Ela é coautora do livro Menino Movimento. E está aqui nessa hora para nos mostrar como é viver esse movimento anisiano. Com a palavra, a professora Denise Calazans. Bom, que alegria, uma honra estar aqui. Queria agradecer o canal Tudo Educa por esse espaço, né, super necessário no momento que a gente discute Fundeb, em que a lei que torna a Anísio patrono da educação baiana, mais do que justo. Anísio, que foi tão referenciado no exterior e aqui no Brasil foi tão hostilizado, né, como vimos a professora Clarice Nunes bem falou na sua live também. E o que aprendemos com ele, né? Essa fé na missão que ele tinha da educação pública, a resiliência de nunca desistir, de acreditar no ser humano e na educação como forma de emancipar o cidadão, que é essa forma. Ele era um ser humano, como Clarice falou, integrado, né, entre o seu pensamento, o seu sentimento e a sua ação. Ele não era um filósofo de gabinete, como muitos puderam falar. Ele era uma pessoa realizadora, realizou muitas coisas no Rio de Janeiro, na Bahia, em Brasília, e por isso o nome Menino Movimento, que eu e Sandra prazerosamente construímos essa obra inspirada na sua infância, a partir da pesquisa que fizemos quase 4 anos, recolhendo relatos dos familiares, amigos e, sobretudo, dos filhos, né, contando para nós o que o próprio Anísio memorava da sua infância. Então, conseguimos fabular, e era essa a nossa intenção, deixar para as crianças, contar essa história para as crianças, né? Antes de tudo, é uma tessitura, né, de fazeres. Nós, como artistas educadores, temos essa herência do Anísio de trazer para nós o pragmatismo de John Dewey, e trouxe as atividades, deu um destaque das atividades criativas e manuais na escola, porque achava que associada ao conteúdo ensinado, o aluno
ele aprenderia de forma mais efetiva. Então, as artes se beneficiam muito disso aqui no Brasil. Nós, artistas educadores, temos essa herança. E o livro é exatamente isso, é a junção de uma pesquisadora artista, eu, e a cientista, a Sandra. A Sandra é professora de ciências. Então, esse diálogo, né, bastante rico, e não houve... as pessoas me perguntam quem ilustrou, quem escreveu o texto. Foi exatamente uma criação a 4 mãos, né? Por hora, eu inferia no texto, e as ilustrações também a Sandra. Muitas vezes, então, ela ia para o computador e desenvolvia, e eu para as aquarelas. E, aliás, eu queria até remeter o início, o nosso book trailer, tão bem feito aqui para uma produtora carioca, a Balanga, do diretor Guga Braga. A gente também é muito grata por esse book trailer, que ficou muito singelo, né? Ficou exatamente ele conseguiu pegar o espírito do menino movimento. Então, essa motivação nossa foi exatamente deixar para as crianças, porque a gente entendia que Anísio já era muito conhecido dentro da academia. Muito se falava dos feitos de Anísio na vida adulta. E da infância pouco se falou. E a ideia era essa, nós queríamos mostrar para todos os brasileirinhos que eles podem realizar seus sonhos. A gente inferiu nisso, né, que essa infância dele rica, no sobrado em Caetité, e a liberdade da fazenda, fez com que ele, mais tarde, cunhasse o conceito de escola-parque. Eu acho que o ser humano vem se construindo desde a infância. E esse processo que nós, enfim, de construção do livro, nos deu muito prazer, porque pudemos entrar, e isso somos também muito gratos aos filhos, Babi, Marta e Carlos Antônio, que abriram, né, suas memórias, compartilharam suas memórias conosco, seus álbuns de retrato, e a gente pôde, inclusive, construir aquela imagem, que até então a gente não tinha conhecido Caetité, a gente ainda não conhecia a casa, mas depois a gente viu que estava tudo muito próximo do que a gente pensou e, na verdade, realizou dentro do livro, né? Esse livro, ele já tem desdobramentos, o que nos dá muita alegria também, nos faz muito feliz. Já suscitou um documentário que está para ir ao ar, que é o Anísio, Homem em Movimento, com o roteiro do Douglas Tourinhos, aí da Bahia também. A websérie Crianças Curiosas, que vai abrir com o primeiro capítulo, Menino Movimento, que fala da infância de pessoas ilustres no país, e também a peça de teatro. A websérie vai ser realizada pela Aida Queiroz, do Anima Mundi. Então, são tantas coisas, a gente vê crescer a obra, né? A obra ela vai se ramificando, se capilarizando. E a peça de teatro, que também já foi adaptada pela roteirista Leila Meirelles e pelo diretor João Santana, aqui do Tablado, do Rio de Janeiro, produção da Inês Vale, e estamos aguardando, né, os resultados dos editais, enfim, logo é uma nova linguagem, né? Então o Menino Movimento, ele cresceu, não é mais só uma obra literária. E o que a gente espera? A gente espera que ele esteja próximo da criança, né? Como Anísio sonhou. Anísio, o foco dele era as crianças. Não à toa ele cria, em 32, o Instituto de Educação, onde forma professores no mesmo campus físico que as crianças. Então, a gente entendia que as crianças, sobretudo, precisavam conhecer esse menino do sertão, que foi tão importante para a história da educação pública brasileira, para a história da educação brasileira, que queria uma educação para todos os brasileiros, sem privilégios, e que é mais do que necessário e urgente
reler Anísio Teixeira hoje, né? Anísio Teixeira, a obra de Anísio Teixeira, ela tem muitos desdobramentos. Então, é preciso, de fato, que os gestores públicos consigam implementar todo esse sistema tão referenciado no exterior e que aqui ainda teve algumas iniciativas, mas, enfim, que é preciso ir adiante, como a escola de tempo integral, né? E, enfim, o Menino Movimento, ele tem vida longa, a gente gostaria que vocês acompanhassem, ele tem um site, Menino Movimento, estamos também no Instagram, Menino Movimento, e no Facebook tem a página Menino Movimento, e assim que vocês quiserem, acho que está passando aí o link, quem pode adquirir a obra Menino Movimento. O nosso desejo é que em todas as escolas, todos os professores possam falar desse poeta educador brasileiro que nos dá tanta alegria, tanto orgulho, tanta honra. É isso. Nesse momento, o Tudo Educa irá a Caetité. Nós vamos ouvir a palavra de Mara Ledo, diretora da Casa Anísio Teixeira, para complementar o que Denise está dizendo. Com muita alegria, representando a Casa Anísio Teixeira, me faço presente na live Magia de Anísio no Movimento da Escola. Meu abraço, professores Paulo, Denise, Sandra e Nádia. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar Denise e Sandra pela autoria do livro Menino em Movimento, uma leitura deliciosa. A palavra movimento nos remete à personalidade e à trajetória de Anísio Teixeira. No meio imaginário, expressa o turbilhão de ideias, desejos e realizações que marcaram a sua vida e a sua obra. Vivo diariamente no espaço onde ele nasceu e acolheu sua infância. Lá se encontra o seu bercinho, o seu quarto, o quintal. Conheço o doce sabor da pitanga que as autoras fizeram referência no livro. Ainda existe no local um exemplar, provavelmente a mesma, ou uma descendente da árvore da sua meninice. É o cenário real do Menino Movimento. No ano passado, na presença de Babi e Carlinhos, as autoras receberam na casa várias crianças da rede municipal de ensino para o encontro. Na oportunidade, as crianças, como personagem do livro, também expressaram os seus medos, os seus desejos. Foi emocionante, um momento mágico. A Casa Anísio Teixeira tenta promover educação entrelaçada com a cultura, né? E o nosso sonho é que as escolas se movimentem, inspiradas nos ideais de Anísio, para oferecer educação de qualidade e que dê oportunidade a todas as crianças a desenvolver integralmente como Anísio sonhava. Mara Ledo, diretora da Casa Anísio Teixeira. Não há como falar em movimento sem falar em entrelaces, sem falar em entremeios, e nós fizemos perguntas a educadores da Bahia e de outros estados também. E a nossa primeira pergunta foi de que forma os professores dos anos iniciais e finais podem aplicar a concepção anisiana, tendo como aporte metodológico o livro Menino Movimento. E a professora Sayonara Bonfim, ela veio e disse o que ela pensa e o que ela faz a partir desse pressuposto.
Olá, aqui é Sayonara Bonfim Santos, professora do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica pela Universidade Estadual de Feira de Santana, o PAFOL-UFES, equipe da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, coordenada pela nossa professora Nádia Maciel, uma gestora muito competente, uma educadora muito sensível e humana. Eu falo daqui de Salvador, Bahia, eu sou licenciada em História, tenho mestrado em Políticas Sociais e Cidadania e sou doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra. Bem, o propósito desse vídeo é fazermos uma reflexão do pensamento anisiano para a educação básica, sobretudo na educação fundamental nos anos iniciais. Bem, os pesquisadores que tratam da história de Anísio Teixeira e do seu legado vão demonstrar que Anísio Teixeira ele tem várias fases, mas ele tem mudanças radicais no seu pensamento, desde um católico formado em escolas jesuítas para um sujeito, um gestor, defensor de pautas progressistas. Então, ele vai fazer essa caminhada, essa jornada de mudanças de pensamento. E aí, em contato com teorias educacionais na Europa, nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos, quando ele vai conhecer o pragmatismo do John Dewey, onde a pedagogia é pensada em projetos pedagógicos da ação, na transformação, no desenvolvimento de habilidades práticas. O Anísio Teixeira vai trazer essas ideias e vai implementar um pouco delas, mas obviamente que vai encontrar muitas resistências, né? Nós estamos aí, sobretudo, na primeira metade do século XX, mesmo na segunda metade do século XX, nos primeiros anos, vai encontrar muita resistência, porque nós ainda vivíamos e ainda vivemos num país extremamente conservador. Então, as ideias inovadoras que ele trazia da Europa encontravam muitas resistências aqui no Brasil. Mas é importante perceber a atualidade desse pensamento em defesa da escola pública, laica, de qualidade. Esse é um pensamento contemporâneo, nós ainda estamos nessa defesa. Então, acho que é importante a gente pensar estratégias de como utilizar esse pensamento anisiano na educação básica. Bem, nós podemos usar a arte, nós podemos usar a literatura, nós podemos usar metodologias ativas, onde a gente pode envolver os nossos estudantes em projetos. Mas aí, aqui, pensando na literatura, nós temos eu tive contato, né, com o livro Menino em Movimento, das professoras Sandra Santos e Denise Calazans, que vão trazer um Anísio Teixeira, um menino inovador, um menino sonhador, criativo. Então, a gente pode trazer essas histórias para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, e pensarmos em como essas ideias, né, podem impactar de maneira muito positiva na criatividade dos nossos estudantes. E, além disso, de estarmos atrelando esse pensamento anisiano às competências da Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa mais nova política educativa. Então, pensar no conhecimento científico, no repertório cultural, na comunicação, no trabalho, no projeto de vida. Então, esse pensamento anisiano ele está presente aqui, inclusive na nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, é importante pensarmos nessas estratégias e de como essas estratégias elas podem ser extremamente positivas para o pensamento anisiano nas nossas escolas. Então, é só uma reflexão para a gente pensar a utilização da literatura, das metodologias ativas nas nossas salas de aulas. Então, é isso. E continuemos buscando novidades e possibilidades de melhorar a nossa prática pedagógica. Dando prosseguimento, nós vamos convidar a professora Sandra Regina Santos, que também é autora do livro, doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense, mestra em Educação Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
graduada em Pedagogia, Administração Escolar pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduada em Língua e Literatura Francesa pela Université de Nancy. Atualmente é diretora-geral do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, tem experiência larga na área de educação, com ênfase em ciências e saúde, atuando em diversas áreas com os temas formação de professores, ensino de ciências e gestão educacional, e algo que nos surpreendeu de uma forma muito impactante. Ela foi a implementadora do primeiro curso normal superior público do Brasil. E nós nos sentimos, assim, muito agraciadas e agraciados por você ter sido essa pioneira nessa área em que Anísio tratava com as suas professoras, como veremos adiante, nesse mesmo vídeo. E como coautora do livro Menino Movimento, editado pela Chiado Books, nós a recebemos com muito carinho, para que você possa complementar o que a Denise já iniciou. Bom, primeiro eu quero dar boa noite a todos, agradecer, manifestar minha gratidão por estar aqui, agradecer, sobretudo, a todos os professores brasileiros, muito especialmente aos professores da educação infantil, aos professores dos anos iniciais, a todas as crianças, sobretudo os miudinhos, os miúdos da educação infantil e dos anos iniciais, de uma forma preciosa, à família do Anísio Teixeira, aos seus filhos, em memória à nossa querida Dona Marta, né? Sem os seus 3 filhos, a nossa pesquisa, que foi feita durante 4 anos, não teria sido possível, né? Nós fizemos uma pesquisa séria, investigativa, na perspectiva de que, ao envolver 3 filhos, nós tivemos muito cuidado de uma pesquisa que envolve relatos, né? E ainda que tivemos toda uma liberdade poética, né, para trabalhar a infância de Anísio, foi nos debruçando sobre esses relatos de como teria sido a infância do seu pai, e conversando com os filhos de Anísio, que nós pudemos construir todo o arcabouço do livro Menino Movimento. Mas a grande pergunta, que acho que é preciosa, é por que menino e por que movimento? Poderia ter sido menina, né? O movimento é a grande palavra, não é? E esse movimento significa muito para nós. Movimento porque Anísio, ainda menino, transitava entre a fazenda e entre a casa da cidade, e isso fez com que Anísio amasse a natureza, amasse as plantas, os animais, e fosse apaixonado pelos livros, não é? E ainda assim era religioso, rezava, os oratórios da casa eram muito importantes, então ele transitava entre o mundo da natureza e o mundo da cultura. Esse movimento foi um dos primeiros movimentos que marcou a vida do Anísio Teixeira. Um outro movimento fundamental, um movimento em torno dele mesmo, né? Quando ele faz o movimento da fé para a ciência, mas sem deixar a fé. Ele deixa a religião, mas não deixa a fé. Então, fé e ciência passam a fazer um amálgama fundamental na vida de Anísio Teixeira. Então, natureza e cultura, fé e ciência, e esses 2 casamentos, né, coroados pela arte, na nossa avaliação, na nossa inferência de pesquisadoras e de autoras do livro Menino Movimento, permitiu construir a base de
todas as políticas educacionais gestadas, tocadas por Anísio Teixeira, seja na Escola Parque, em 1950, seja no Instituto de Educação, em 1932, seja na CAPES, em 1951, no INEP, em 1952, mais tarde na Universidade de Brasília, sempre vai existir essa explosão de artes e ciências, mas com foco maior na humanidade, na fé no humano, fé na vida, fé no homem, como diria o Gonzaguinha. Então, isso é precioso em Anísio Teixeira, e isso faz com que profissionais como eu, professoras como muitos de nós, sejam apaixonados por Anísio Teixeira sem nunca ter conhecido Anísio Teixeira. E vocês não podem avaliar a minha emoção quando nós fomos participar da caravana, né, liderada pelo professor Paulo, né, pelo sertão baiano, percorrendo várias cidades, e culminou na cidade do Caetité, né, em homenagem aos 120 anos de Anísio, né, com várias professoras nos ônibus, né, cantando, passeando pelo sertão e comemorando, brindando a vida de Anísio. Com certeza, Anísio vive, né? E hoje, quando ele é patrono da educação baiana, eu quero agradecer a todos, né, especialmente ao professor Paulo, quem propôs o projeto, quem aprovou o projeto, quem sancionou a lei, todos, mas especialmente a todos que mantêm vivo Anísio no cotidiano da escola, né? E eu quero pontuar aquilo que a definição de educação para Anísio, para Anísio, educação é uma arte científica. E para ele, o coração da educação é o primário, a educação primária, os anos iniciais, a educação infantil, porque a maioria da população brasileira vai até os anos iniciais, e aí está o coração da população brasileira. E se aí está o coração da população brasileira, é aí que deve estar o coração da política educacional. Então, todos devem se preocupar com a formação do professor que trabalha nos anos iniciais na educação infantil. E vem daí o respeito de Anísio Teixeira aos professores e aos miúdos. Por isso, a formação dos professores da educação infantil e dos anos iniciais deve se dar no mesmo nível que todos os demais professores. O professor do ensino médio, o professor do ensino superior, o professor do mestrado, doutorado, se todos eles se dão em nível superior, também os professores da educação infantil e dos anos iniciais devem se dar em nível superior. Não que no nível superior se faça melhor, se faça em nível superior, mas o salário decorrente dessa formação deve ser equânime para todos os professores. O professor que trabalha na educação infantil e nos anos iniciais, ele é o agente da educação ética, da formação ética de todos nós. Ele é o agente da educação primeira de todos nós. Mais do que isso, eu costumo dizer que as pessoas se preocupam tanto com a segurança. A segurança é ali, o agente da segurança pública é exatamente quem forma os valores de todos nós. Na roda da educação infantil, quando cada criança escuta a outra criança se colocar, falar do seu dia a dia, respeitar a sua merenda, respeitar a sua brincadeira, é ali que se gesta os valores e que a gente vai se alimentando dia a dia. Então, Anísio Teixeira é para nós algo que é poesia, mas que é ação. Em todos os momentos em que foi difícil se manter no contexto social e político nacional, Anísio, com humildade e com respeito, sai, mas não desiste. Ele retorna. E retorna para conversar com os mesmos pares que o excluíram.
ele respeita a argumentação do outro, ele não exclui sequer quem o excluiu. Isso é de uma magnitude, isso é de uma sabedoria humana que é impossível não reconhecermos. E a escola pública, universal, laica, gratuita, sem privilégios, um século depois, quase, estamos de novo aqui lutando para que ela exista. Afinal, nós temos creches e pré-escolas e anos iniciais para todas as crianças brasileiras. Desta forma, oficial, pública, universal, laica, gratuita. Então, é um desafio permanente. Por isso, Anísio vive, por isso, Anísio está entre nós. E porque é tão importante, na nossa avaliação, fazer um livro para os miúdos. Nós tivemos vários acadêmicos, vários professores fundamentais para a história da educação brasileira, contando Anísio adulto, Anísio gestor, Anísio filósofo, Anísio professor universitário. Mas é preciso conversar como nascem os grandes gestores, os grandes professores, os grandes homens e mulheres brasileiros. Nascem como todas as crianças. São crianças no sertão baiano, são crianças comuns, que gostam de brincar, que gostam de andar de bicicleta e que gostam de descobrir a alegria da ciência, a alegria da natureza, a alegria de ser feliz no seu cotidiano. E é assim que a gente propõe manter viva a memória de Anísio, contar a história de Anísio para os miúdos, contar a história de Anísio com imagens, com poucas palavras, de forma que cada par de páginas do livro possa gerar um projeto na escola, de forma que a escola, ainda que tenha um largo plano de curso a executar, possa trabalhar com a metodologia de projetos. São muitas as questões que a gente pode conversar, mas o que eu gostaria aqui para conversar com todos, nos meus 34 anos de magistério público, nos meus muitos anos de vida, é dizer por que, para que e como Anísio Teixeira é fundamental. É na sua essência, a essência humana e a favor dos miúdos e dos professores que cuidam e que participam da escola como instituição protetiva da infância. Bom, com essas palavras, eu vou temporariamente interromper a minha fala. Daqui a pouco eu volto. Diante de tão emocionantes palavras, nós gostaríamos de registrar que já estamos recebendo dos nossos internautas várias questões, elogios e aprendizados durante esses momentos que aqui estamos. E nós procuramos uma professora de literatura para que ela pudesse estabelecer uma relação do Spotify que nós tivemos acesso dos grandes autores no episódio 5, recentemente, que trata da biografia de Anísio Teixeira, e perguntamos se é possível estabelecer uma interface com o livro impresso Menino Movimento. E para responder essa questão, nós chamamos com muita alegria a professora doutoranda Joseane Maetê. Olá a todas e todos. Meu nome é Joseane Maetê Souza, eu sou pesquisadora na área de literatura e ensino, doutoranda em literatura e cultura e mestra em letras. E isso não fala apenas de titulação, isso fala de um percurso formativo e de aperfeiçoamento e de produção de conhecimento também, que muito se relaciona
com os pensamentos daquele de quem eu venho falar, que é o professor, educador, mestre Anísio Teixeira. Eu sou também professora da Educação Básica e professora do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica da Universidade Estadual de Feira de Santana, o PAFO do UFES, que é coordenado pela professora Nádia Maciel. E foi a professora Nádia quem me convidou para estar aqui hoje, falando um pouco sobre o Anísio, sobre o livro Menino Movimento, que é um livro de ficção infanto-juvenil, que foi escrita pelas professoras Sandra Santos e Denise Calazans. E eu acho importante mencionar que eu experienciei a leitura desse livro, eu experimentei o texto literário, e eu posso dizer de uma alegria por ver fabulada a narrativa, né, a história, a infância desse que é o nosso patrono da educação da Bahia. E eu vou tentar correlacionar essa experiência de leitura do texto literário com o podcast da Folha na Sala, mais especificamente aquele que narra a vida deste grande educador. E eu não vejo como fazer isso sem antes falar sobre a leitura do texto literário e o lugar que ocupa hoje na escola. É sabido que a leitura de texto literário sempre ocupou espaço, ora como modelo a ser seguido na escrita, ora como acessório para as aulas de gramática, e vejo que, em virtude das mudanças, sobretudo em relação ao ensino de língua materna, ocorreram transformações nesse ensino do texto literário, dessa experiência do texto literário, e ainda hoje, sobretudo em documentos oficiais, como Base Nacional Comum Curricular, o texto literário e a sua leitura encontram-se em um lugar acessório, né, no campo nomeado como artístico literário, no ensino de língua portuguesa. E quando eu penso nisso, me vem à mente a trajetória de Anísio Teixeira, a sua formação e a sua busca incessante por fazer a escola ter estrutura e estar munida de todo um aparato para que a formação fosse integral do ser. E, para mim, formação e educação integral do ser não pode estar dissociada do direito à fruição, do direito à leitura, do direito à literatura e acesso à cultura. Então, me vem à mente também o desconhecimento que nós, educadores, temos em relação à nossa própria história e aqueles que foram nossos predecessores, aqueles que fomentaram políticas e nos garantiram direitos. Então, enquanto pesquisadora de leitura do texto literário, eu entendo que este livro, que é o Menino Movimento, é de suma importância para que não apenas crianças e jovens acessem e aprendam sobre o menino que saiu de Caetité e fez seu impulso de vida, de ação, movimentar-se ao redor do mundo, para fazer tantos mundos melhores, na verdade, mas também para que nós, enquanto educadores, tomemos fôlego e inspiremos-nos, né, nas histórias como a de Anísio, para entendermos nosso papel crucial de empreender também mudanças de que a educação necessita e que, como acreditava Anísio, né, por sua vez, que fomenta mudanças sociais, reais. Então, quando nós lemos para as crianças, as nossas, né, as que nós educamos, um texto como esse, do Menino Movimento, com seu pé de vento e seus sonhos mobilizadores de transformações, não estamos ensinando com a literatura ou sobre a literatura. Estamos ensinando uma forma específica de ler, que é o letramento literário. Estamos sem intenção de escolarizar a leitura ou dar a ela um outro fim em si mesmo, apontando através da experiência desse personagem, que é esse menino sonhador, mobilizador de afetos. A gente está ensinando, através disso, a narrativa do próprio personagem, a exemplo do Anísio, né, o exemplo do próprio Anísio, novos lugares, oportunidades de já ser sonhadas, como quem brinca de imaginar mundos possíveis, e estamos, então, impulsionando os estudantes a serem o que quiserem ser, a mudarem não apenas o seu entorno, a sua comunidade, mas o mundo todo, né, como fez Anísio com o seu legado. Estamos ensinando, através da partilha desses saberes, por exemplo,
a viver, a deixar uma herança, né? Nada parou Anísio. Nem a pressão de gestores dissidentes, nem as tentativas de coagi-lo a cumprir o que ele não acreditava, nem mesmo o exílio, nem a morte, nada parou Anísio. Prova disso é que estamos aqui discutindo sobre o seu legado, sobre a sua herança. Então, eu entendo que é uma relação muito íntima entre o descobrir da criança e de seu impulso criador, entre a vida narrada no podcast, do que eu falei, e o texto literário Menino em Movimento. Eu acho importante lembrar com isso que a palavra tão bonita, que é a palavra experiência, é defendida pelo próprio Anísio como base do aprendizado. Isso é muito ligado também à autonomia do estudante, ao seu protagonismo, ao seu papel ativo na aprendizagem. E eu lembro muito das escolas canadenses que eu visitei durante um programa de desenvolvimento de formação profissional da educação básica no Canadá, que foi através da CAPES, né? A CAPES que foi dirigida por Anísio durante muitos anos, em parceria com o CIACEN, em que muito se assemelha a esse pensamento anisiano, né? No qual o aluno tem papel ativo. E o professor é ali um mobilizador, um orientador nesse processo de ensino-aprendizagem que articula a produção de conhecimento à vida social. Isso é um ponto muito importante. Então, eu creio que o livro Menino em Movimento, ele não apenas ratifica a importância da leitura do texto literário na escola, ou ele fortalece o letramento literário na educação básica. Ele, para além disso, ele apresenta ao menino, apresenta para a gente um menino que se reproduziu na vida adulta, do educador, e nos apresenta a uma parcela da nossa própria história enquanto nação, o que é essencial para a formação de sujeitos de história, leitores críticos e que sejam capazes de projetar e acelerar mudanças sociais. E se elas começam no livro enquanto brinquedo, eu tenho certeza de que deixarão uma herança para ser lembrada e narrada no futuro. Acho que é isso. Obrigada. Muitas alegrias nesses dias de homenagem a Anísio Teixeira, e o Tudo Educa traz para nós, nesse momento, uma professora conhecida nossa, da nossa intimidade educacional na Bahia, que é a nossa Cibele Amado, diretora do Instituto Anísio Teixeira. E com ela está a palavra nesse momento. Olá, tudo bem? Que fica Boa noite a todos. Olá a todas e todos. Olá, boa noite a todos e todas. Uma alegria imensa estarmos aqui nesse momento juntas e juntos para dialogarmos numa noite de magia. Então, eu queria inicialmente saudar aqui o nosso presidente do Conselho Estadual de Educação, nosso querido professor Paulo Gabriel. Queria saudar a nossa queridíssima professora Nádia. Tem um fã-clube aqui, viu, professora? Que eu já vi aqui subindo um monte de elogios, né? E agradecer muitíssimo pelo convite para estarmos aqui nessas vozes conjuntas e unidas. Queria saudar as nossas queridas Denise e Sandra, essa dupla feminina que eu tive a alegria de conhecer dentro da Escola Parque, em Salvador, né? Foi um momento muito emocionante esse nosso encontro, eu diria até mágico, das nossas almas de educadoras e no nosso desejo tão ativo de ver a nossa educação e a nossa educação pública em um outro lugar nesse país. Queria saudar também aqui a Emanuele e a Gabriela, que estão aqui nos ajudando nas traduções para que todos possam ter acessos de outras formas também aqui nessa linguagem dessa noite. Então, eu fiquei aqui com um pensamento, porque como uma educadora e ouvindo tantas narrativas e histórias até chegar aqui nesse momento, eu fiquei com muitos outros pensamentos, mudou até um pouco o que eu gostaria de compartilhar aqui nessa noite. E o primeiro ponto que me vem é exatamente do livro,
O Menino Movimento, que é uma narrativa, não é? É uma narrativa biográfica, encantada, né? Que faz, como disse a professora Sandra, que já deu uma aula aqui para a gente, faz renascer nesses movimentos de um menino, os movimentos de uma história de um menino. E vimos aqui que cada uma de nós, e cada um que pôde até aqui nesse momento trazer contribuição nessa noite, partiu da sua história, não é? Partiu da sua história de vida. Contou um pouco das suas histórias e da sua relação com Anísio Teixeira. A minha relação com Anísio Teixeira começa quando eu me tornei uma professora da Rede Estadual da Educação da Bahia em 1992. Nessa época, eu nasci na cidade de Salvador e eu escolhi, em 1992, fazer um concurso público para ser uma professora na Rede Estadual de Educação da Bahia e fiz um concurso público para o interior da Bahia, para a Chapada Diamantina. Mal sabia eu que esse foi um dos lugares que o nosso querido Anísio veio se refugiar, como disse a Sandra, veio se parar um pouco, se reencontrar e voltar, né? Ou como diz a nossa professora, que acabou de falar aqui para todos nós. Então, nesse meu movimento de vir para a Chapada Diamantina como professora da Rede Estadual e nesses caminhos altamente influenciados pelos princípios, né, e pelas construções do nosso Anísio Teixeira, sempre pensei nesse movimento que é o movimento que a gente está chamando hoje de uma educação integral, integrada, integradora. Tem alguém aqui nos comentários que fez essa relação, né, diretamente nisso. Sem dúvida, como disse, acho que a Maria Augusta, Anísio é imortal e futurista, porque ele é tão contemporâneo. Quanto mais, como disse o nosso professor Paulo Gabriel, voltamos a reler suas escritas, suas produções e seus conhecimentos, tanto vemos o quão contemporâneo é Anísio Teixeira e o quão ainda temos que caminhar na nossa educação pública, democrática, uma educação de qualidade que, de fato, possa garantir tudo que nós sonhamos para a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Um ponto que eu queria trazer aqui com relação ao livro, quando eu vi o livro pela primeira vez, eu fui completamente tomada pela sensibilidade estética do livro, porque o livro escolheu aquarela, né, como pinturas, como os desenhos, e a Sandra pode falar disso aí um pouquinho, porque ela me contou um monte de coisa sobre isso, né? E essa expressão da arte no livro, que é a aquarela, que compõe o livro, que diz do livro, ela nos permite transitar além do tempo, né? A aquarela, ela jorra no livro, se espelhando em cada imagem que passamos nas figuras do livro, encontrando o texto, mas não levando para além do livro, né? Fiquei pensando, Sandra, que o Menino Movimento é um livro que não termina, porque quando a gente termina de ler o livro, a história continua, não é? E a história continua nos seus movimentos todos que foram narrados aqui. Tem um ponto bem importante aqui, que com relação às histórias biográficas, que eu organizei aqui nos 5 pontos, mas alguns deles já foram trazidos, então eu serei breve, mas que está diretamente relacionado à produção intelectual do Anísio Teixeira, né? Uma frase que eu adoro, que está dentro do livro Educação Não é Privilégio, que é, na verdade, um compêndio, né, da conferência de 1953. Então, ele aí nesse livro diz que a educação é como o cultivo da terra, e que ela não é assunto de lei, e que ela é assunto da experiência e da ciência. Então, se formos pensar que ela é assunto da ciência e da experiência, o que é mesmo a experiência, se não as nossas próprias ações e a nossa própria vida, né? A experiência é a nossa vida, a vida é a experiência. E aí fiquei pensando poeticamente que essa experiência, que são a nossa vida, ela é, em verdade, ações em movimento que se organizam em biografias, porque uma história biográfica, uma narrativa biográfica, ela traduz muito da nossa vida e, obviamente, da nossa experiência. Um outro ponto do livro Menino em Movimento é que esse livro ele é um metalivro, porque, além de ele contar a história desse menino, nos trazer um amplo universo e muito significativo para o mundo infantil,
para a escola, para os espaços de construir nessas escolas, tudo isso, esse livro, ele conta a história da educação brasileira, porque esse livro nos leva ao autor e à história desse menino que influenciou fortemente a educação no Brasil. Então, ele tem essa dupla face, não é? Essa dupla face bonita, que é a perspectiva de um livro que vai além, né, da sua própria história de vida, mas é uma história da educação de um país, né, da sua enorme influência na educação de um país. Um outro ponto do livro, desse livro lindíssimo, né, das nossas queridas autoras, é quando essas narrativas alcançam, e esse é o nosso sonho aqui, não é, conjunto, é que essa história possa chegar a todas as nossas crianças, a todos os nossos jovens, e a todos os adultos também. Porque levar para nossas crianças as histórias de vida que inspiram também ajudam as nossas crianças, como diria uma menininha que eu conheci em Caeté-Açu, aqui na Chapada Diamantina. Uma vez ela estava, uma menina nativa, e a gente estava ouvindo um movimento aqui na região, e era um movimento de música. E ela falou assim para mim, ela é minha afilhada, ela falou assim para mim, sabe, Dinda, eu ouço essa música e ela estica os meus ouvidos. Então, o Menino Movimento é uma história que ajuda a esticar o pensamento das nossas crianças, e é essa a nossa finalidade, né? O nosso desejo na construção dessa história e dessas narrativas. Um ponto que eu quero ir finalizando aqui, e diz diretamente e se relaciona com o Instituto Anísio Teixeira, que são as histórias de vida dos nossos professores. As narrativas das construções dos professores são a perspectiva que nós acreditamos que transforma a possibilidade do trabalho da prática pedagógica. Então, que o Menino Movimento nos inspire ao movimento de nós professores, que nos inspire a continuarmos escrevendo nossas histórias e refletindo elas para continuar escrevendo as histórias da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Queria, então, finalizar aqui a minha fala, parabenizando mais uma vez a essas duas queridas por esse lindo trabalho que vocês realizaram e realizam. A professora Cibele ficasse um pouco. Eu não anunciei o seu currículo inicialmente, porque se você iria falar de narrativa de vida, certamente você falaria da sua vida. E agora eu quero complementar. Quem é você? Mestra em Gestão Educacional e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração CIEGES, tem experiência na área de educação com ênfase em formação continuada de educadores e mobilização pública. Atualmente é diretora-geral do Instituto Anísio Teixeira, vinculada à Secretaria de Educação do Estado da Bahia. E, para além disso, eu gostaria de reiterar a sua formação com todos os professores, essa interlocução dialógica que você tem tido com todos os nossos educadores da Bahia, em uma perspectiva de que nós vivamos o que o nosso grande Anísio Teixeira trouxe como legado para nossas vidas. Então, por isso, muito obrigada a você. Obrigada a você, professora Nádia. Muito obrigada. E gostaria que você agora visse uma das experiências com base no trabalho que você desenvolve. Por isso, nós vamos responder uma questão que nós perguntamos a uma gestora e que trouxe especialmente uma vivência de alunos que têm e participam de um clube de leitura no Colégio Jorge Faria Góes, cuja gestora é a professora Flávia Araújo. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Flávia Araújo, gestora da melhor escola da galáxia, Colégio Estadual Juiz Jorge, que fica situado em Feira de Santana, uma escola de educação integral. A nós foi feito o questionamento
sobre quais práticas nós vivemos na escola que nos aproximam da educação, da dimensão educativa pensada, desejada por Anísio Teixeira. Eu diria que a principal para nós é o foco no ser humano. Lá a gente prioriza o foco no ser humano. E basicamente é humanizar a escola. Lá nós optamos por ouvir os indivíduos, dar voz a eles, trabalhar em todos o sentimento de pertencimento, a identidade, a origem. Nós pensamos uma escola plural, alegre, inclusiva e divertida, uma escola que respeita os tempos, os espaços do aluno e que precisa também ensinar, como dizia Anísio, para além da alfabetização, para além dos muros da escola, porque a gente também pode aprender em outros lugares, então a gente precisa preparar esse menino e essa menina para que eles, transmitam o que aprendem na escola, na própria comunidade, que aí vai refletir na sociedade e, de fato, promover a transformação social que acreditamos e que Anísio também pregava. Tudo isso que nós fazemos na escola é muito entremeado, recheado de arte, de cultura, de leitura, de muita responsabilidade, muito estudo, muita dedicação e muito amor. Nós escolhemos ser escola integral e somos entusiastas da escola integral, acreditamos que ela dá certo, acreditamos no Juiz Jorge, acreditamos no nosso trabalho. E Anísio Teixeira, ele vem afirmar, nos assegurar de que essa foi a nossa melhor escolha. Com certeza e com muito orgulho, nós somos uma escola, de fato, anisiana. Um beijo a todos, espero que todos fiquem bem, se cuidem de quem vocês amam, e que tudo isso passe logo, para que a gente possa viver a partilha de novo, o encontro, as coisas bacanas. Eu quero mandar um beijo muito grande para minha galera, dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, e que vocês são muito importantes na minha vida, e que eu espero que a gente faça muita coisa boa junto novamente. Um beijo, fiquem bem. Nós gostaríamos de falar um pouco do Tudo Educa para os nossos internautas e dizer que nós estamos já com muitas questões aqui apresentadas, muitos elogios, muitas considerações, e dizer que o Tudo Educa é um canal que possibilita aos professores compreender o pensar e o fazer pedagógico no âmbito da sua atuação, propicia a ampliação de horizontes culturais do professor profissional, inserindo no domínio da diversidade cultural. Nós temos acompanhado o Tudo Educa e vimos a articulação que ele estabelece entre os conhecimentos teóricos, políticos, sobre uma educação que provoca a formulação de questões e a proposição de soluções para os problemas dos espaços de aprendizagem e que são, na verdade, variáveis. Eles não são estáticos, porque nós vivemos em um espaço de aprendizagem em que essas atitudes e atividades colaborativas entre nós são formativas e elas mudam a partir dos seus contextos. E é com vistas a esse aperfeiçoamento contínuo de nossas práticas que nós vamos ter agora os nossos alunos do Colégio Juiz Jorge Faria Góes. Não só dentro do clube, mas até depois, eu sou ex-aluno da escola, do clube até hoje, é que ele está no contexto, por exemplo, cai nos vestibulares e a gente já está muito mais ambientado a isso, porque o clube ajuda, e isso é verdade. E não só a leitura, abre muito vocabulário da gente, e o clube incentiva a gente a consumir cultura, não só literatura, mas também séries e filmes, e a gente
coloca na mesa todo tipo de leitura, contos, poemas e agrega uma diversidade muito grande de autores, de leitura, de linguagem, de arte, e isso é muito bom. E eu também queria agradecer muito à escola e ao clube e a todos vocês por essa oportunidade única, mágica e muito maravilhosa que eu vou guardar no meu coração para essa minha vida. Nesse momento, eu gostaria de convocar, com muita honra, as professoras Denise Calazans, Sandra Regina e Cibele Amado, para que possam ouvir e comentar as questões que os nossos internautas, professores, gestores da Bahia e de outros estados enviaram para nós. São muitas questões. Nós gostaríamos de responder a todas, tenho certeza disso. E vocês gostariam de ter assim, uma resposta para todos. Vocês têm as respostas, mas o tempo não nos permite. Então, eu vou, dentre as que chegaram aqui, selecionar, falar dos parabéns para a professora Ana Verena Paim, Giltiara, lá de Maceió, Cristiane de Oliveira Diniz, parabeniza, Rita de Cássia Breda, nossa pró-reitora de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, Nildon Carlos Pitombo, nosso conselheiro do Conselho Estadual de Educação e também assessor do governo do Estado da Bahia, professora Ana Cláudia Basto, professora Shirley Conceição, professor Danilo Souza Vieira, um defensor da ideia anisiana, e a professora Ana Verena Paim envia uma pergunta. Anísio foi um representante brasileiro no movimento da Escola Nova. Considerando isto e as mudanças históricas e educacionais, que horizonte possível na perspectiva anisiana para essa nova escola as autoras apresentam? E ela se dirige à professora Sandra. Então, eu tenho uma alegria muito grande. Primeiro, quero mandar um carinho especial para a Cristiane Diniz, a nossa professora da creche do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, que recebe os nossos miudinhos de 3 aninhos, não é? Diniz, receba o nosso carinho, e você, em seu nome, todos os professores do Instituto. E quero dizer que a escola nova, né, novas metodologias, né, significa muito para nós, né, porque Anísio era muito claro quando pontuava que discursos acadêmicos abstratos e vazios de sentido social precisam enfrentar práticas efetivas onde o técnico e o científico com arte são prevalentes, não é? Então, hoje, nós estamos, obviamente, tentando retomar descontinuidade de políticas públicas. Afinal de contas, vamos para a década de 30, não é? Anísio deu continuidade a Fernando de Azevedo na instrução pública do Rio de Janeiro. Então, Fernando de Azevedo saiu, entrou Anísio em 1931, e ele, no Rio de Janeiro, ficou de 31 a 35. Então, no Rio de Janeiro, ele criou a primeira escola de formação de professores dos miúdos, né, para a educação infantil e para os anos iniciais, em nível superior, antes de criar o DF. Então, ele levou a antiga escola normal, né, em institutos de educação. Em 1932, Anísio se casou com a dona Emilinha, assinou o Manifesto dos Pioneiros e criou o Instituto de Educação com a modelagem, formar professores em nível superior junto com as crianças. Então, isso significava o símbolo da escola nova, junto com um prédio respeitoso para formar o profissional que forma todos os demais profissionais,
que é o símbolo da Escola Nova, é o Instituto de Educação na Praça da Bandeira, à época era Distrito Federal, Rio de Janeiro, né? Então ele se tornou um símbolo da Escola Nova, mas não é o prédio que representa a Escola Nova. O que representa a Escola Nova é uma nova perspectiva de professor, é um professor com práticas que se preocupam com o social, que se preocupam com uma proposta de país, de nação, né? Não importa apenas os conhecimentos científicos e os conhecimentos de construção com os alunos e os estudantes, mas é preciso para quê? Como? Por quê? Um projeto de nação equânime para todos. Então, nesta perspectiva, hoje, o que nós estamos, né? Estamos tentando retomar, né, políticas de formação de professores que atendam a maioria da população brasileira. Então, nós precisamos atender as crianças na educação infantil, precisamos atender as crianças nos anos iniciais e precisamos formar os professores de forma a atender as crianças nesses níveis de educação. Todos os níveis são fundamentais, ensino médio, anos finais, mas é preciso que as crianças sejam imediatamente atendidas, né? Estamos agora nesse momento pandêmico, né? E a gente sabe o quanto que nós estamos sofrendo. Sabemos o que significa as crianças não poderem estar na escola. Os profissionais, os trabalhadores precisam que seus filhos estejam na escola. Quem mais sofre são os filhos dos trabalhadores. E por isso, e é com isso que nós estamos trabalhando, né? Retomar a nossa escola como fábrica da democracia, como dizia Anísio. Então, isso se constrói também, como dizia Anísio, no local, na escola e no município. Não adianta se destacar do cotidiano escolar, é no cotidiano escolar, é no chão da escola que nós conseguimos forjar e construir propostas de novas escolas e novas metodologias. Senão a gente fica no jargão de escola nova como se fosse algo que fica no compêndio de mestrados e doutorados nas bibliotecas, né? A gente faz isso no cotidiano, com metodologias de projeto, com uma professora linda, a Sayonara, a professora que ponderou o letramento literário, né? É nesse cotidiano, nessas práticas que os professores constroem e precisam relatar, eles próprios, as suas experiências. É nisso que acreditamos, os professores fazendo suas práticas, investigando suas próprias práticas, relatando suas próprias práticas e dialogando com todos, né? Obrigada, Sandra. Nesse bojo, a professora Ana Verena pergunta, e eu vou dirigir a pergunta à professora Denise: como surgiu o seu desejo de pesquisar, Anísio? Pois é, como Sandra bem falou, somos ambas professoras do chão da escola anisiana, trabalhamos no Instituto de Educação, e entendíamos que Anísio já estava amplamente conhecido no mundo acadêmico, para os adultos, e para as crianças não. E então, esse momento de construção do livro, né? Acho que a professora Cibele falou também, a aquarela, eu como artista, foi um meio fluido, né? A gente tem um chafariz também no meio do claustro do Instituto de Educação. Isso tudo nos inspirou, é a experiência de vida, a minha experiência de vida. E quando estava no meu ateliê, né, criando, e eu estava vendo aqui, né, o personagem Menino Movimento, a partir da única foto que nós encontramos dele pequeno, que está até no final do livro aqui também, eu fico pensando, o livro, o menino, ele criou asas, né? Ele agora, ele é como a professora Cibele falou, ele vai esticar, né? E esse desejo foi exatamente isso, a partir de uma lacuna que, como pesquisadoras, encontrávamos
Sabíamos muito do Anísio adulto, do Anísio empresário, do Anísio gestor público, do homem de inovação, do Anísio minerador, não é verdade? Mas do Anísio menino, não. E essa história foi nos encantando, porque cada vez que nós descobríamos um dado novo, a gente teve que muito trabalho de edição, não é mesmo, Sandra? Isso a gente vai botar, isso a gente não vai botar, porque muita coisa rica, muitas coisas nos encantaram. Então, foi um trabalho árduo de edição para poder fazer um livro que fosse também um formato agradável, pequeno, de um caderno escolar para a criança pequena poder se apropriar. Foi isso. Obrigada, professora Denise. E para a professora Cibele, a pergunta vem de Ana Cláudia Bastos. Ela parabeniza para todos os participantes e mostra a importância gratificada de participar dessa discussão e como Cibele se vê em uma visão, em um chão da escola anisiana, como diretora do Instituto Anísio Teixeira. Isso mesmo. Então, quando eu fiz o concurso do Estado da Bahia, em 1992, e eu virei uma professora da zona rural, do centro exato do Estado da Bahia, em um lugar onde a gente não tinha energia elétrica, e nem a água encanada só ia até um determinado trecho. Portanto, as nossas aulas precisavam ir, e vocês sabem, Chapada Diamantina tem montanhas, né? Então, o sol se põe mais cedo do que o que a gente espera. Portanto, todo o movimento da escola nesse sentido, nós tínhamos, nessa época, vários encontros de formação continuada no Instituto Anísio Teixeira, que tem 37 anos de história, e que teve muitos diretores e diretoras que construíram um caminho belíssimo, inclusive na discussão da pesquisa, da formação continuada. Então, quando eu vou responder essa pergunta, dizendo da minha emoção, quando eu recebi o convite pelo nosso governador e secretário de Educação, e quando eu fui fisicamente ao Instituto Anísio Teixeira. Então, quando eu entrei, eu fiquei me lembrando que as árvores estão todas lá, né? Nesse tempo todo. Então, quando eu entrei no Instituto, e neste ambiente, eu senti uma emoção tão grande, que eu fiquei debaixo de uma mangueira e eu fiquei pensando assim, porque na sala onde nós trabalhamos tem um quadro muito grande em preto e branco, uma moldura muito bonita de Anísio Teixeira. E aí eu sentei debaixo dessa árvore e falei, olha, eu preciso de ajuda, onde você estiver aí, por favor, venha conosco para a gente poder seguir, não é, nesses caminhos e nessa trilha da história. E a primeira coisa que eu fiz, o que nós fizemos, nossa equipe do Instituto Anísio Teixeira, que é um órgão da secretaria, obviamente com a anuência e a força do nosso secretário, foi entender que a educação e a responsabilidade, obviamente, também do Estado, não se dirige apenas à rede estadual, que a educação ela se dirige a todas as redes. E a educação é um grande regime de colaboração. E é assim que eu me sinto. E foi assim que nós fizemos os caminhos que a gente trilhou até agora. A Bahia acabou de desenhar, no final do ano passado para esse ano, algo extremamente inovador e histórico. Nós colocamos no mesmo espaço da formação continuada os educadores das redes municipais com os educadores da rede estadual. São quase não. Eles estão no ambiente virtual, né? Porque nesse momento estamos todos assim, mas nós estamos fazendo uma formação continuada com diretores, coordenadores, equipes técnicas, e eu tenho assistido, né? Essas janelinhas que nós estamos aqui, eu tenho assistido essas janelas. E estou, às vezes, nesse espaço da formação e me emociona tanto ver a rede estadual e as redes municipais se encontrando, né? Saindo muitas vezes, às vezes, historicamente, de um espaço que disputava mais do que unia, né? E esse é assim que eu me sinto muito próxima, né, daquilo que a gente está aqui discutindo, porque o nosso querido Anísio Teixeira acreditava
nessa compreensão, né? Nesse universo de união entre a federação, o Estado e os municípios, né? Que a nossa Constituição e os caminhos que a educação trilhou do ponto de vista do que escrevemos na nossa Constituição, é que esses três poderes estejam juntos, trabalhando pela causa da educação e pela causa da educação pública. Então, eu me sinto muito honrada, me sinto colocando uma força a mais nesses caminhos, me sinto como uma professora, como educadora e como gestora, podendo fazer a nossa parte e contribuir nesse mundo que a gente sonha tanto, das mudanças que a gente tanto deseja. Obrigada, professora Cibele. O canal Tudo Educa, impulsionado por esse movimento, ele foi até o Maranhão. E lá ele teve um contato com a professora doutora Eliane Maria Pinto, do Instituto Federal do Maranhão. Professora Maria Eliane Pedrosa vai, nesse momento, falar. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, professora Nádia Maciel. Obrigada pelo convite. É uma honra estar participando deste canal Tudo Educa, que hoje discute a magia de Anísio Teixeira no movimento da escola. E eu apontaria várias contribuições desse grande educador, desse ser humano formidável, que deixou um legado fabuloso para a educação e para a vida, que deve ser assumido como potencial mobilizador das transformações que se fazem necessárias na escola. Como ponto de partida, eu concebo que devemos adotar o vigor de Anísio Teixeira, a sua luta pessoal e coletiva pela superação da alienação e da exclusão, porque, assim como ele, considero que as desigualdades não estão dadas, elas são feitas e produzidas. Por isso, principalmente neste contexto de desconstrução, de negação de tantas conquistas alcançadas, é fundamental que as contribuições de Anísio Teixeira nos inspirem e nos mobilizem na luta por políticas educacionais, por práticas educativas que esteja assentada na concepção de educação como direito de todos, educação como espaço público que deve ser assegurado pelo Estado. Então, ao tempo que a luta pelo Estado que assegura esse direito não pode ser desconsiderada, é fundamental que também não esqueçamos o espaço da escola onde estamos envolvidos. É um espaço que deve ser democrático, um espaço que deve ser participativo, tal como discutia Anísio Teixeira. Para isso, o exercício da democracia e o exercício do trabalho coletivo deve estar presente desde a gestão macro da escola às atividades da sala de aula. Isso requer que a escola assuma um currículo que ganhe vida no movimento dos diferentes saberes que devem ser apropriados pelos alunos. É importante que os conhecimentos que compõem o currículo estejam articulados às práticas sociais. Isso vai requerer um tratamento dos conteúdos que esteja assentado nos princípios da relação teoria e prática, da interdisciplinaridade, da contextualização e da pesquisa, que são condições imprescindíveis para que os alunos não só se apropriem de conhecimento, desenvolvam conhecimento, mas que também desenvolvam convicções e pressão macro da escola às atividades da sala de aula. Isso requer que a escola assuma um currículo que ganhe vida no movimento dos diferentes saberes que devem ser apropriados pelos alunos. É importante que os conhecimentos que compõem o currículo estejam articulados às práticas sociais. Isso vai requerer um tratamento dos conteúdos que esteja assentado nos princípios da relação teoria e prática, da interdisciplinaridade, da contextualização e da pesquisa, que são condições imprescindíveis para que os alunos não só se apropriem de conhecimento, desenvolvam conhecimento, mas que também desenvolvam convicções e pressupostos fundamentais para a sua participação ativa e crítica na vida social. É claro que uma escola assim, ela precisa ter um espaço estruturado, um espaço que requer financiamento, que requer recursos,
porque ela precisa de uma estrutura que tenha laboratório, que tenha biblioteca, que tenha sala de, ginásio de esportes, que tenha oficina, enfim, uma escola que possa dar vida aos conhecimentos que devem compor o currículo escolar. Isso, sem dúvida, vai requerer também um professor que seja formado, um professor que seja qualificado. Daí a importância de levar em conta uma das grandes discussões de Anísio Teixeira, que era a necessidade de que os professores tivessem formação continuada e formação inicial, porque para ele, um bom ensino passa, sobretudo, por um bom professor. E aí, sem dúvida, é importante que os nossos professores estejam se preparando, estejam ampliando, estejam aprofundando os seus saberes, conhecimento da docência, que lhe permitam ter uma atuação com qualidade, que permitam assumir a prática educativa de ensinar, coerente com a prática educativa do aprender. Então, são várias contribuições que o Anísio Teixeira nos traz. Sem dúvida, todas essas contribuições estão respaldadas no entendimento de que a educação é um espaço público, é um direito humano que deve ser assegurado pelo Estado. Sem dúvida, é uma condição fundamental para que formemos mulheres e homens que possam contribuir com a construção de uma sociedade regida pelos princípios da solidariedade, da humanidade e da justiça social, que se constituiu também uma grande luta desse grande educador, o Anísio Teixeira. Obrigada, professora. E, nesse momento, convicta de que a ação criadora e modificadora dessa realidade vai desencadear o binômio Tudo Educa, eu convido com muita honra o professor doutor Paulo Gabriel Nassif para que possa retornar e concluir nosso trabalho. Poxa, que emoção, que bom acompanhar essa atividade. Eu quero declarar aqui a minha admiração pela nossa coordenadora, a professora Nádia, que assumiu, como sempre, né? Ela, tudo que assume, faz bem feito, faz com emoção. Ela faz sempre, ela tem essa vontade de beleza, né? Que eu acho fundamental em tudo que a gente faz. Saudar mais uma vez a professora Denise e a professora Sandra, que inspiraram seguramente essa atividade de hoje, né? Vocês são as inspiradoras desse momento. Seguramente é uma coincidência muito bacana e talvez não seja apenas coincidência, né? Quem sabe? Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia. Então, assim, no dia em que publicamos no Diário Oficial Anísio como patrono da educação da Bahia, a gente está aqui justamente com o livro de Anísio, Menino Movimento, para comemorar esse dia, né? Eu quero saudar a Cibele, essa menina da Chapada, né? É uma menina movimento também, né? Com certeza, daqui a alguns anos, algumas autoras escreverão sobre a menina movimento Cibele, né? Então, Cibele, que bom te ouvir. Eu quero agradecer às nossas tradutoras de Libras, falar da alegria de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu lembro que no domingo, quando a gente teve a atividade de Anísio, o amigo das crianças, eu comecei com aquela frase maravilhosa de Saramago: o homem é um anjo nascido sem asa e é o que há de mais belo. Nascer sem asas e fazê-las crescer. E eu acho que vocês hoje seguramente fizeram isso. A gente aprende o tempo todo, e hoje todos nós saímos profundamente enriquecidos com essa atividade. Então,
em nome do Instituto Tudo Educa, do Movimento Tudo Educa, eu quero agradecer muito a vocês. Nádia, eu encerro mesmo aqui? Ou retorno ainda para vocês? Não, você encerra. Posso encerrar? Não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que a professora Sandra encerre essa atividade. Professora Sandra, muito obrigado por tudo gente, olha, eu hoje estou tão emocionada, você já sabe, né? O meu coração está assim, batendo muito forte. Mas eu quero dizer a todos vocês que foi uma emoção muito grande e que eu acho que não foi coincidência. Hoje foi um dia que foi abençoado e acho que o Anísio está em sinergia conosco, viu? Anísio, patrono da educação baiana, é uma alegria para todos nós brasileiros, viu? Todas as crianças, todos os professores, é um orgulho muito grande. Obrigado a todos que nos ajudaram nisso. Aqui no Rio de Janeiro é uma alegria enorme, né? A Anísio Teixeira, patrono da educação baiana, né? E Bahia, né? Essa coisa feminina, né? Bom, desculpe, Paulo, mas é uma alegria muito grande, né? Muito obrigada, muito obrigada. Temos um vídeo. É uma alegria. Tudo educa, realmente o termo, né? Tudo educa, né? Como nos educa com todos nós, né? Eu estou encantada, né? Encantada com o Tudo Educa. Realmente, hoje foi o Gregório, hoje passei o dia conversando com o Gregório, ontem também, né? Aprendi muito, né? O rigor. Num dia antes, temos que planejar o evento todo para não ter nenhum equívoco, né? Então, a amorosidade, a rigorosidade de todos os envolvidos, né? Liderados pelo Paulo, né? Mas eu também quero dizer que é uma emoção muito grande e o Anísio Teixeira, menino, hoje mais vivo do que nunca, nosso patrono, né? Obrigada por estar aqui, é uma gratidão profunda a esse momento. O desempenho de Anísio na CAPES cunhou-se historicamente, ao longo de suas ideias e ações, as quais, apesar de severamente interrompidas, foram construídas coletivamente e, portanto, efetivadas na construção de políticas públicas para um projeto democrático de nação. Desde os anos 20 e 30, difundindo as ideias da Escola Nova, reformulou o sistema educacional na Bahia e no Rio de Janeiro. Em 1932, Anísio Teixeira foi um dos signatários de um dos documentos mais importantes da história da educação no Brasil, o Manifesto dos Pioneiros. O manifesto defendia uma educação pública gratuita, mista, laica e obrigatória, possibilitando a concretização da educação como direito e não como um privilégio. Como símbolo deste momento histórico foi criado o Instituto de Educação. Hoje, Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Esta centenária instituição voltada à formação de professores desde 1880, quando então se intitulava Escola Normal da Corte, reconhece em Anísio Teixeira o gestor líder que soube mediar limites administrativos e utopias políticas. O transformador de ideias coletivas em ações concretas. O educador que implementou a primeira escola de educação em nível universitário no Brasil, a Escola de Professores do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. De árdua luta pela escola pública, editou seu livro mais polêmico, Educação Não é Privilégio, de 1957.